Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora 2 Pedro capítulo 1, do verso 19 e 21. Irmão, quem não tem a revistinha, dê R$9 para o nosso irmão diácono Heron, você vai poder acompanhar com a revistinha. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 e 21, diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então essa é a nossa lição de hoje, que nós vamos aprender sobre a inspiração das Escrituras. Quem que inspirou as Escrituras? Como se deu esse processo de inspiração? E tanto Paulo quanto Pedro estão dizendo que essas provêm diretamente de Deus para os homens. E esse processo é chamado de inspiração divina. Tá? E já vou adiantar logo, esse tipo de inspiração divina para escrever texto ninguém mais tem. Para escrever texto, Bíblia, mas eu tive uma inspiração para escrever um livro. Você pode ter inspiração para escrever um livro, mas ele não tem a mesma inspiração que a inspiração da palavra de Deus. Você pode ter, tive uma inspiração para cantar, escrever um hino. Você pode ter, mas ela não é a divina palavra de Deus. Esse tipo de inspiração para escrever texto sagrado acabou. Fechou com 66 livros. Então ninguém pode se levantar e falar: Deus me deu um texto inspirado. Se ele se levantar, que ele seja anátema, porque tudo que nós precisamos está contido aqui, 66 livros. Amém? Então, inspiração divina para escrever, essa ninguém mais tem. O texto áureo nós já lemos. Está aí em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Para que a Escritura? Para que, irmão? Se você tiver dúvida, para que a Bíblia foi deixada? Paulo está dizendo qual o propósito. No capítulo 3, versículo 16, ele deixa qual é o propósito. Porque Deus inspirou, porque Deus deixou o texto. O primeiro propósito diz para ensinar. Ou seja, nós só podemos ser ensinados, doutrinados, pelas Escrituras. Segundo propósito, para redarguir ou para exortar cada um de nós. Terceiro, para corrigir. Então, qual é o propósito de Deus ter deixado a sua santa e poderosa palavra? Está aí em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Ensinar, redarguir e corrigir. Para o quê? Para instruir em justiça. Você quer ser justo? A Bíblia ensina. Verdade prática. O que Deus pensa sobre os planos que Ele tem para vocês? Quem sabe? A inspiração da Bíblia Sagrada é divina. Ela é, presta atenção, ela é divina, ela é verbal e plenária. Quando alguém perguntar para você qual é a doutrina de vocês sobre a inspiração da Bíblia, ela é verbal e ela é plenária. Então a gente vai aprender o que é essa inspiração verbal
E o que é essa inspiração plenária? Então, a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e nos instrui. Tá? Então, o que nós vamos aprender a partir de agora, o que significa essa inspiração divina da palavra de Deus. Preste atenção nessa palavrinha aqui. Não é partes da Bíblia, é toda a Bíblia. É fato que nela tem palavras de homens, mas tem palavras de homens que ali foram deixadas para o nosso ensino também. Mas toda ela é inspirada. Do Antigo ao Novo Testamento ela é inspirada. Qual a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, irmãos? Qual é a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento? Novo já é doutrina, o Antigo é história. Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Entre o Antigo e o Novo Testamento, nenhuma diferença. Porque toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Aí se eu perguntar para você, aonde é gerada doutrina para a igreja? Aí sim. Aí é gerado no Novo Testamento. Mas toda a Bíblia é a palavra de Deus. Diferença entre Antigo e Novo não tem, porque toda ela é inspirada por Deus. Aí a gente fala de outro tipo de diferença. Mas no que diz respeito à palavra de Deus, toda ela é palavra de Deus. Amém? Então presta atenção, porque ela aparece bastante vezes essa palavrinha aqui. Tá? A palavra toda. Introdução. A inspiração divina das Escrituras foi divinamente operada por Deus. É o que Pedro diz. Nenhum dos escritores bíblicos sentou porque deu um estalozinho na mente dele, ele foi lá e sentou e escreveu. Não. Toda ela foi produzida e operada única e exclusivamente por Deus. Nenhum dos profetas, nenhum dos homens sentaram e escreveram por si só. Todos eles escreveram a partir da inspiração de Deus. Hoje isso não acontece mais, irmãos. Qualquer pessoa que falar para você que teve uma inspiração para escrever, ele seja anátema. O que precisamos para a nossa salvação, o que precisamos para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa exortação, está tudo estabelecido aqui. E nenhuma profecia, aí tem a diferença entre profeta e o dom profético. Nenhuma profecia que é dada pode contradizer a palavra de Deus. Isso os irmãos sabem muito bem, amém? Ninguém pode falar uma coisa que não está escrito na Bíblia. Nenhum profeta que se levante para falar qualquer coisa, se ele falar aquilo que está fora, seja nada. Toda profecia, todo dom inspirado, ele tem que condizer com a palavra de Deus. Por que João diz que não é para nós, como é que ele fala? Não é para nós julgarmos o indivíduo, mas o espírito que atua no indivíduo. Porque qual que é o problema, irmãos? Nós julgamos o indivíduo, não o que está sendo dito pela boca do indivíduo. O dom pode se manifestar em qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Seja ele um crente fiel, seja ele não fiel, vai se manifestar. Por quê? Porque o dom não trabalha caráter de ninguém. O dom é uma manifestação do Espírito que é utilizado para o benefício do outro, não é nem para quem está sendo usado. O dom, ele é usado para beneficiar o outro e não o indivíduo que está sendo usado. Portanto, que o dom profético pode se manifestar em qualquer indivíduo, seja ele crente fiel ou seja ele não fiel, ele pode se manifestar. Então tem que ter essa diferença na mente. Então nenhuma profecia foi produzida por vontade humana, como diz Pedro lá, a gente acabou de ler em 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21. Portanto ela é inspirada, inerrante e infalível. A Bíblia ela é inspirada, inerrante e infalível. Nela não há nenhum tipo de erro. Amém? O texto que eu mostrei aqui domingo passado
não quer dizer que a Bíblia contém erro. Ela pode ter erro de grafia, eu posso mostrar vários para vocês aqui. Só que ela não tem erros doutrinários. Nenhum erro doutrinário. Aquilo que o profeta diz, o outro vai dizer, o outro vai corroborar, o outro vai afirmar. E no Antigo Testamento também ele vai corroborar, ele vai afirmar. Por quê? Porque ela é inerrante. Ela é inerrante e ela é infalível. Ela não falha em nenhuma de suas profecias. Peguemos uma das profecias mais antigas do texto sagrado, para verificarmos se ela é ou não infalível. Peguemos o sonho de Daniel, aliás, o sonho que Nabucodonosor teve, e que Daniel foi interpretar aquele sonho, aquela estátua que ele teve, e ele foi lá e deu a interpretação, e ela se cumpriu cabalmente. Se você pegar o livro de história geral, você vai ver que os impérios, como está dito lá em Daniel, cada um foi caindo e subindo outro. E nós estamos no último estágio da profecia de Daniel. É claro, irmão, que você vai ouvir que a profecia de Daniel, ela já é algo cumprido. Mas isso não é para o nosso ramo. Isso não é para o nosso modo de pensar. Nós acreditamos que a profecia de Daniel se cumpriu e ainda está em cumprimento. Por quê? Porque ela é infalível e inerrante em tudo aquilo que ela diz, em tudo aquilo que ela fala. Já falei. Então lá, doutrina da inspiração bíblica. No Antigo Testamento a expressão assim diz o Senhor aparece cerca de 3.800 vezes. Vamos ler? Abra aí comigo agora, me ajude, nós vamos ler Êxodo 24:4, Jeremias 26:2. Irmãos, se der para, como vocês estão sem revistinha a maioria, vai pegando os textos para mim aqui, nós vamos ler todos eles, que aparecem aqui, nós vamos ler. Então, Êxodo capítulo 24, versículo 4, Jeremias 26:2. Quem achou o primeiro pode ler. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada. Edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Agora Jeremias 26:2. Assim diz o Senhor: põe-te no ato da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor. Todas as palavras que te mando que lhes fales, não omitas uma só palavra. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Não eram palavras de Moisés, mas eram todas as palavras que Moisés deveria escrever, Moisés escreveu. Jeremias diz, assim diz o Senhor. Irmão, o que legitimava a voz profética? O que dizia para o povo que aquela palavra era a palavra de Deus? Quando ele soltava, a primeira coisa que o profeta soltava era, assim diz o Senhor. Quando o profeta dizia, o assim diz o Senhor, o povo já entendia. Agora já não é mais a fala humana, agora já não é mais o profeta falando, agora é Deus falando por meio do profeta. Então isso aqui legitimava a voz profética, quando ele dizia, assim diz o Senhor. Então, irmãos, a própria Bíblia já diz que ela é inspirada. Eu nem preciso de livros como este aqui para me atestar isso. A própria Bíblia já está me dizendo que ela é produto da vontade divina e essas são as palavras de Deus para o homem. Então, por que ela é inspirada? Porque as palavras que foram escritas nela são as palavras de Deus e não as palavras do homem. Outro texto, 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Depois Apocalipse 1:1. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, cooperando as coisas espirituais com as espirituais. Então Paulo dizendo, eu não venho com vocês com palavras humanas e nem com saber humano, mas eu venho com as palavras que o Espírito me ensina, ou com as palavras que o Espírito me dá para que fale a vocês. E Paulo poderia se arrogar e dizer, não, as palavras que digo são produzidas em mim mesmo porque era um homem capaz. Mas ele diz, não, as palavras que falo, as palavras que ensino, são as palavras que o Espírito, ela me revela.
Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer pelo seu anjo. As enviou, notificou a João, seu servo. As palavras que o Senhor revelou a João, as palavras que ele revelou são as coisas que hão de acontecer, são as coisas que hão de vir. Você também vai encontrar pessoas que vai dizer que o Apocalipse, ele já se cumpriu. Tudo que aí está descrito já se cumpriu. Você vai ouvir alguém dizer também que o que está em Apocalipse não é literal. O que está em Apocalipse são somente uma linguagem figurada para nos ensinar lições espirituais. Você vai encontrar esse tipo de gente falando isso para você. São linhas que cada um segue. Mas nós cremos que Apocalipse capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 3, foram períodos históricos que já se cumpriram. Então, quando você pega lá as igrejas, 7 igrejas, são períodos históricos que já se cumpriram? São, mas a partir do capítulo 4 até 21, é um período que ainda vai se cumprir. Não está se cumprindo e nem se cumpriu, ele ainda vai se cumprir. Então João diz: essas palavras que eu estou falando, ou dizendo, ou escrevendo, são as palavras que o Senhor me revelou. Agora, irmão, se eu não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, isso aqui para mim não tem sentido nenhum. Eu só posso acreditar no que os profetas estão falando, no que os apóstolos estão falando, se eu acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu não acreditar que ela não é a palavra de Deus, então isso aqui para mim não vai ter sentido nenhum. Se isso aqui não for verdade, eu vou dizer o seguinte, que foi uma produção humana. Se o que está dito aqui, se o que está dito sobre Jesus nos evangelhos não for verdade, eu vou dizer que foram invenção dos discípulos, dos apóstolos, para legitimar uma ideia ou a fé que eles querem desenvolver. Mas se eu crer que aqui de fato é a palavra de Deus, então eu vou crer que tudo que aqui está dito são as palavras de Deus. Portanto, querido, que quando nós pregamos a palavra de Deus, é Deus falando com o seu povo. É por isso que quando alguém assume a tribuna, ninguém pode se levantar para interromper a mensagem. Ah, mas eu tive uma inspiração, Deus quer me usar na profecia. Pode usar depois que terminar a mensagem, mas durante ela não. Porque quando você abre a Bíblia e começa a pronunciar, você não está pronunciando suas palavras. Você está pronunciando a palavra que não é sua, mas a palavra que é de Deus. Qualquer parte que você abrir, seja no Antigo, seja no Novo, é a palavra de Deus. É igual antigamente, né? Quando se colocava tema, a pessoa vinha e pregava outra coisa qualquer. Ué, se foi dado o tema, prega em cima do tema. Por quê? Porque é a palavra de Deus falando na sua boca. Quando antigamente os irmãos estudavam, preparavam os esboço, irmão, aí tinha os espíritos de porco que dizia, vai dar comida arrequentada. Mas é a palavra de Deus que está sendo pronunciada. Então toda a parte da Bíblia que você abrir, qualquer ela que seja, é Deus falando com a sua igreja, é Deus falando com o seu povo. Não importa onde seja, seja no Antigo, seja no Novo, é Deus falando com o seu povo. Então por isso que eles falam, por isso que João está dizendo, as palavras que o Senhor me revelou, as coisas que brevemente devem acontecer. Abra em Mateus capítulo 5, versículo 18. Que o próprio Jesus vai dizer que até os sinais diacríticos, ou seja, aqui, lá ele vai falar de tio. Para quem não sabe, tio é isso aqui, tá, gente? Esse chapeuzinho aqui é o tio. Nem o J, a letra. Tá? Apesar que no alfabeto hebraico não tem J. Mas, como está no português, ele colocou o J. Então, nem o J ou tio se o homem tirar da lei. Ou seja, tudo que está descrito será cumprido. Leia aí, Mateus 5 e verso 18. Quem achou? Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum um J ou um tio se omitirá da lei sem que seja
seja tudo cumprido. Tudo que está escrito aí, irmão, vai ser cumprido cabalmente. Vai ser cumprido exatamente do jeito que está aí. Nada do que está dito aí não será cumprido. Tudo será. O próprio Cristo dizendo, todas as palavras que estão descritas no livro. E quando ele fala livro, ele não está falando do Novo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Ele está falando do Antigo Testamento. Então, todas as palavras do Antigo Testamento, todas elas serão cumpridas. Quando sair o primeiro texto do Novo Testamento, aí essa palavra de Deus também vale para o Novo Testamento. Para nós hoje, tudo que está escrito no Antigo e no Novo serão cumpridos cabalmente. Portanto, querido, todos os apóstolos, todos os profetas estão ratificando ou afirmando que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é de origem divina, ou ela tem origem em Deus. E ninguém, irmãos, pode se aproximar dela, como diz Pedro, e dar a sua interpretação, como diz Pedro. Ninguém pode sentar e escrever de si mesmo. Todos que sentaram, todos que escreveram a partir de uma inspiração divina. Amém? Aqui é só uma ideia do que é, só para os irmãos entenderem o que foi a inspiração divina, tá? Então dá para ver essa figura aí? Tá? Então mais ou menos isso aqui foi o que aconteceu, mas não é ditado, vou explicar. Então vamos lá, a palavra que aparece lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, inspirado por Deus, que é essa daqui, tá? Ou seja, toda escrita ela vem de Deus, ou ela é inspirada por Deus, tá? Aqui, essa palavrinha que estão vendo aqui é Deus, esse aqui, Pneutos, é o Espírito. Então, as palavras com que o profeta falou, com que o apóstolo falou, os autores falaram, ela foi insuflada por Deus, ela foi colocada por Deus. É isso que a gente chama de inspiração divina. Então, literalmente, soprada por Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 19 e versículo 1 e 1 Coríntios 14, 37. Então, desse modo, a inspiração é chamada de verbal. Então vamos entender. Eu disse a vocês que a inspiração ela é verbal e ela é plenária. Primeiro ponto, o que é uma inspiração verbal? Apocalipse 19, 9 e 1 Coríntios 14, 37. Quem achou o primeiro texto? Leia. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então Paulo está dizendo, você cuida, o João está dizendo, as palavras que são ditas, as palavras que são escritas, elas não são produzidas em mim, mas elas são produzidas em Deus. A isso nós damos o nome de inspiração verbal, ou seja, cada palavra que está no texto sagrado, elas foram inspiradas ou colocadas no autor humano para que fosse dita. Se Paulo escreveu lá que toda a escritura é de inspiração divina, é porque essas palavras foram inspiradas por Deus para que tivesse lá no texto sagrado. Não poderia ser outra, teria que ser essas palavras que ele disse aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus, ou ela é soprada, ela é insuflada no indivíduo. Aí nós chamamos de inspiração verbal, porque cada palavra foi inspirada por Deus. Cada palavra que está no texto, ela foi colocada por Deus aí. É claro, irmãos, que a tradução é outra coisa. O que foi inspirado, as palavras que foram colocadas no autor bíblico, o tradutor, ele trabalha de maneira que você possa compreender o texto sagrado. Mas não quer dizer que a Bíblia perdeu a sua inspiração. Ela continua sendo a palavra de Deus. Mas cada palavra que foi colocada no autor humano, ela foi colocada no texto sagrado.
A isso nós damos o nome de inspiração verbal. Lemos todo o texto aqui? Então lá, desse modo, a inspiração é chamada verbal porque Deus soprou suas palavras nos escritores bíblicos. Inspiração verbal. Os autores bíblicos não escreveram automaticamente. Ou seja, não foi um ditado. Quem foi para a escola sabe que a gente tinha um ditado, a professora ditava, e cada palavra que ela ditava tinha que ser exatamente aquela palavra. Se você errasse, você ia tomar lá a bomba lá no final do ditado. Não é ditado, irmãos. Não é o autor sentou e o Espírito foi ditando as palavras, ele foi escrevendo. A isso nós damos o nome de inspiração mecânica. Não foi uma inspiração mecânica que o autor sentou e ficou escrevendo como que se fosse um ditado. Os irmãos estão me entendendo? Amém ou não amém? Temos isso aqui. Os autores não escreveram automaticamente como se fosse um ditado. Deus usou cada autor bíblico com suas habilidades e características. Por exemplo, se você pegar, aí não vou falar de gênero literário já, mas se você pegar, por exemplo, o texto de Paulo e ler o texto de Pedro, você vai ver a forma como o texto é construído de Paulo e Pedro é totalmente diferente. E você vê que o próprio Pedro depois ele vai dizer que Paulo, há algumas partes difíceis de ser compreendidas no texto de Paulo. Por quê? Deus usou cada autor dentro das suas habilidades, dentro das suas características para escrever o texto. Você vai ver a diferença entre o texto de Isaías e Jeremias, Abacuque, de Abacuque e Amós, porque cada um foi usado dentro daquilo que tinha, dentro daquilo que possuía. Deus usou esses homens. Por isso que não foi um ditado. Deus pega esses homens com o conhecimento que tem, com a habilidade que tem, para escrever o seu texto dentro das características e habilidades de cada autor humano. Não é que eles eram analfabetos. E tire essa ideia de que os discípulos de Jesus eram analfabetos. Nenhum deles o era. Porque vocês vão ouvir alguém dizer que o texto do Novo Testamento foi construído por outras pessoas a partir, por exemplo, do quarto século, que começaram a escrever um texto, mas para legitimar o texto, dizer que o texto tem força, é de inspiração divina, coloca o nome de um dos apóstolos ou de um dos discípulos de Jesus. Não, todos eles tinham o conhecimento necessário para escrever um texto e ler o texto. Amém? Então, quando diz o texto lá que eles eram indoutos, está dizendo que nenhum dos apóstolos, exceto Paulo, frequentou a sinagoga. Nenhum dos apóstolos teve um estudo formal em uma sinagoga. Por exemplo, eu conheci vários irmãozinhos que eles tinham uma sabedoria teológica tremenda, muito mais do que eu. E aí você começava a conversar com a pessoa e perguntava para ela: irmão, onde é que você estudou? Disse: meu filho, não tem lugar nenhum. Mas era um autodidata, ou seja, era um cara que se esforçava, que lia, que pesquisava e tinha um conhecimento teológico muito bom e muito profundo. Mas ele não foi em nenhum seminário para ter aquele conhecimento. Assim eram os discípulos, apesar que eles andaram 3 anos com Jesus. Então eles aprenderam muito mais do que qualquer um de nós, fazendo 10, 12, 15 anos de seminário. Eles aprenderam muito mais. Então são esses homens, com suas qualidades, com as suas habilidades, que escreveram o texto sagrado. Essa ação foi intensa. As palavras registradas eram as palavras que Deus queria. E aí nós vimos lá, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Primeiro não, 2 Pedro. Então, falamos de inspiração verbal. Ou seja, que cada palavra, cada ponto que está na Bíblia foi inspirado por Deus. Ninguém escreveu lá de vontade própria, de desejo próprio, mas todos escreveram inspirado por Deus. Aí nós temos inspiração verbal. Então, quando falar a palavra de Deus, ela é de inspiração verbal e plenária, você já entende. Ou seja, cada palavra que está lá
foi produzida, foi colocada pelo próprio Deus na boca do profeta ou do autor, e ele foi lá e escreveu. Tá certo? Inspiração verbal. Inspiração plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária. Isto é, a inspiração é total e completa, tanto no Antigo quanto no Novo. Registra os pensamentos de Deus com as palavras de Deus. Irmãos, o que é a Bíblia? A Bíblia é a extensão do pensamento de Deus. Como é que eu sei o que o indivíduo pensa? Quando ele verbaliza os seus pensamentos. Como é que eu sei qual é a opinião do indivíduo sobre determinado assunto? Eu sei quando ele verbaliza esse pensamento, quando ele coloca o seu pensamento em palavra. A Bíblia é isso. A Bíblia é os pensamentos de Deus registrados em palavra. Então, se você quer saber o que é que Deus pensa, está aqui. Deixa eu perguntar a vocês: o que é que Deus pensa sobre vocês? Jeremias 29:11. Eu não sei qual é o plano de Deus para mim. Leia lá. São planos de paz. Quer saber o que ele pensa? Irmão, vai para a Bíblia. O que ele pensa sobre esse assunto? Vai para a Bíblia. O que Deus acha sobre esse assunto? Vai para a Bíblia. Porque isso aqui é a extensão do pensamento de Deus. E tudo que ele pensou necessário para a salvação está aqui dentro. Está com dúvida em quê? Vai tirar da Bíblia. Mas eu não tenho segurança nessa questão. Vai para a Bíblia. Porque aqui estão os pensamentos de Deus. Tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele acha sobre mim, sobre você, sobre a humanidade, sobre a igreja, está aqui, tudo registrado. Então, portanto, que a Bíblia é os pensamentos de Deus registrados na sua bendita e poderosa palavra. Portanto, todas as partes da Bíblia é inspirada por Deus. Não existe um texto mais inspirado do que o outro. Os 66 livros são inspirados igualmente. Não existe um texto mais inspirado e outro texto menos inspirado. Todos eles são completamente, verbalmente, plenariamente inspirados. Inspiração plenária, ela é completa e total, ou seja, todas as partes da Bíblia, ela tem o mesmo grau de inspiração, porque foi produzida pelo mesmo Deus. O Antigo Testamento não é mais inspirado do que o Novo. O Novo não é mais inspirado do que o Antigo. Toda a Bíblia, ela é inspirada. Toda a Bíblia foi produzida em Deus. Amém? Nenhum e nem mais. Você pode gostar de um determinado livro, você pode ter afinidade com um determinado texto, mas isso não quer dizer que aquele texto que você está lendo é mais inspirado do que os outros. Por exemplo, eu prego Novo Testamento, porque é o que nós precisamos, é o que gera doutrina, é o que me conduz ao Cristo, é o que Cristo pensa de mim. Mas isso não quer dizer que o Antigo Testamento não seja inspirado. Ele é tão inspirado quanto. No Antigo Testamento tem lições práticas de vida de cada indivíduo para nós. Você pega Jó, você pode aprender como se comportar diante da aflição. O que eu faço quando estou sendo afligido ou quando eu passo dificuldade? Leia Jó. Eu preciso aprender o que é fé. Ora, pega a história de Abraão. Como é que Abraão se comportou? Não conhecendo Deus, não sabendo que era Deus. Como é que ele se comportou ouvindo uma voz e saindo da terra? Lições práticas. Mas as doutrinas são geradas para nós no Novo Testamento. Mas isso não quer dizer que o Antigo não seja inspirado. Ele é tão inspirado quanto. Ou seja, a base do Novo é o Antigo Testamento. Tudo que eu preciso saber sobre o Antigo Testamento está lá no Novo. Porque o Novo vai fazer uma interpretação do Antigo Testamento. Aquelas partes difíceis que eu não entendo, por exemplo, quando você lê Levíticos capítulo 1, sobre o holocausto. Mas eu não entendo muito bem o que ele quer dizer ali. Muito bem, se você abrir Romanos capítulo 12, você vai entender o que é o sacrifício. E quem é o sacrifício agora? O sacrifício não é mais animal, não é mais bandeira. O sacrifício agora somos nós. Mas a minha predileção, a minha ferramenta de trabalho, que é o Novo Testamento, não quer dizer que o Antigo Testamento não seja menos inspirado do que o Novo.
toda a Bíblia ela tem o mesmo grau de inspiração. Por isso que a inspiração ela é plenária, toda ela. A inspiração é verbal, ela é plenária. Verbal porque cada palavra são as palavras de Deus. Ela é plenária porque toda ela é inspirada por Deus. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, já expliquei para vocês várias vezes, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Porque se ela contém, eu tenho que achar essa palavra dentro dessa palavra, como alguns dizem. Ela não contém, ela é a palavra de Deus, porque tem sua origem em Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo, e os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Nenhum nem mais. Todos eles têm o mesmo grau de autoridade. Ponto 2. Inspiração divina e os autores da Bíblia. O Espírito Santo garantiu a liberdade de cada autor bíblico dentro da capacidade e habilidade de cada um. Irmão, abre aqui para mim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Portanto, a Bíblia possui particularidades em relação à gramática, gênero literário e vocabulário. Ou seja, como eu expliquei, não foi um ditado. Ele não sentou lá e o Espírito foi ditando e ele foi escrevendo. Não. As palavras foram colocadas na mente do autor bíblico. O autor bíblico, dentro do seu conhecimento, dentro da sua habilidade, dentro da sua gramática, ele colocou essas palavras no texto. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. Mas Deus. Bora, Mas quem lê? Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Paulo está dizendo isso aqui, ó. Os autores bíblicos não são os intérpretes da Bíblia, porque não inspirou apenas as ideias, pensamentos, mas cada palavra. É isso que Paulo está dizendo aí. Tudo foi inspirado por Deus, mas Deus respeitou a habilidade de cada ser humano, de cada autor, de cada escritor, com cada um tendo a sua maneira de escrever. Por exemplo, você pega, por exemplo, vamos para vocês verem isso nitidamente que eu estou falando. O Evangelho de Mateus é o Evangelho que mais contém citação do Antigo Testamento. Por quê? Porque Mateus está provando e dizendo que as profecias do Antigo Testamento estavam todas elas sendo cumpridas em Cristo. Aí, abra comigo em Marcos. Se você abrir em Marcos, no Evangelho de Marcos, você vai notar a diferença nitidamente. Não há em Marcos a mesma quantidade de citação do Antigo Testamento do que em Mateus. Primeiro pelo público de Mateus, porque ele tinha que mostrar que as profecias do Antigo foram cumpridas em Cristo. O público de Marcos é diferente do público de Mateus. Marcos está escrevendo para uma audiência que nem conhece direito algumas expressões judaicas. Ele está escrevendo para uma audiência gentílica que precisa ter conhecimento desse evangelho. Portanto, que a maneira como ele escreve, a maneira como ele coloca as coisas é diferente de Mateus, e levando em consideração a habilidade e característica tanto de Mateus quanto de Marcos. Mateus tem muito mais habilidade com o Antigo Testamento, ele tem muito mais proximidade, então ele vai escrever diferente da forma de Marcos. Se você pegar em Lucas, vamos ler em Lucas, você vai ver que é diferente de Mateus e é diferente de Marcos. A começar pelo primeiro versículo de Lucas. Leia aí o primeiro versículo de Lucas, do capítulo 1. Pode ler qualquer um, irmãos. Lucas 1, verso 1. Tendo, pois, muitos empreendidos, porém em ordem a narração dos fatos, que entre nós se cumpriram. Aí se você ler a
Atos capítulo 1, que é do mesmo autor. Alguém lê Atos capítulo 1 e verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Qual é o primeiro tratado? Ele está dizendo, ó Teófilo, eu já escrevi uma narrativa, eu já fiz um levantamento histórico. Esse é o segundo. Atos é o segundo relato histórico que ele está escrevendo. Se você pega Marcos, Lucas e João, você vai ver que o relato de João é totalmente diferente de Mateus, de Marcos e de João. Por quê? Porque Lucas escreve como um historiador. Irmãos, por isso que o evangelho significa evangelho sinótico, ler junto com. Por exemplo, pegue um milagre que é relatado em Mateus, que está relatado em Lucas, e veja a quantidade de detalhes que Lucas coloca que os outros autores não colocam. Por quê? Porque ele está escrevendo como historiador. Porque Lucas tem essa habilidade. Lucas tem essa capacidade de escrever como um historiador. Então o Espírito inspirou, mas guardou as características de cada autor para que cada um colocasse as palavras de Deus, mesmo respeitando as suas características e liberdade. O que nós temos são as palavras de Deus. Portanto, nós temos diferença de um autor para o outro, porque a inspiração divina não foi um ditado. A inspiração divina foi o resguardar da mensagem que seria colocada no texto sagrado. São pensamentos de Deus que estão ali, mas são os pensamentos de Deus que são colocados ali com as palavras de Deus, mas com o jeito humano, e com o jeito humano de cada autor bíblico. Amém? Portanto, nós falamos não de inspiração mecânica, mas de inspiração orgânica, em que o Espírito coloca as palavras de Deus dentro do autor humano, e o autor humano pega essas palavras e com as suas características e habilidades coloca no texto sagrado. Amém? Tranquilo até aí, gente? As limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para registrar suas palavras eram homens falíveis como nós. Tiago capítulo 5, versículo 17. Eram homens falíveis como qualquer um de nós aqui. Mas no momento da escrita, no momento de colocar o texto sagrado, irmão, ele está sobre a supervisão de Deus, para que no texto não entre nada falível, porque ela é a palavra de Deus, ela é infalível. Então, quando o autor ia escrever o texto sagrado, o Espírito de Deus estava ali colocando as palavras de Deus dentro do ser humano, e ele estava registrando as palavras de Deus no texto sagrado. Mas eram homens como nós, eram homens limitados como nós, escolhidos para aquela tarefa, mas eram homens como nós. Vamos ler esse texto aqui de Tiago 5,17, 2 Coríntios 4,7, rapidinho. Então lá, Moisés, por exemplo, foi impedido de entrar na terra da promissão, porque transgrediu ao Senhor no deserto de Zim. Mas isso não impediu, está dizendo, a limitação dos autores bíblicos. Eram homens falíveis e limitados, mas na hora da escrita, eram homens que estavam sob a supervisão de Deus para colocar o pensamento de Deus no texto sagrado. Tiago capítulo 5, versículo 17. E depois o outro, 2 Coríntios 4, 7. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e um novo fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Por exemplo, quando Elias falou, não vai chover, ele falou aquilo baseado em quê? Ou aquela palavra dele teve origem em quê? Teve origem nele mesmo? Não. Aquela palavra teve origem em Deus. Portanto, ele diz, não. Tem este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos esse tesouro colocado em vaso de barro. Somos nós, os vasos de barro, homens limitados, falíveis, mas quando estão sobre a orientação de Deus, eles falam a pura palavra de Deus. Irmãos, a pregação é a mesma coisa. Pregação é a mesma coisa. Quando eu prego, quando eu falo, quando eu ensino, eu tenho que estar sobre o domínio e a orientação de Deus, para que a interpretação que eu fiz desse texto
seja aquilo que Deus falou com o autor bíblico, falou com o seu público, e seja aquilo que Ele quer falar conosco. Irmãos, presta atenção numa coisa. Quando nós vamos para a Bíblia, para estudar a Bíblia, para pregar a palavra de Deus, aquilo que Deus falou com os seus ouvintes originais, é aquilo que Deus vai falar comigo. É aquilo que Deus vai falar com você. Não pode ser diferente. Porque a Bíblia tem um significado só, um sentido só. Então, aquilo que Ele falou lá com os seus ouvintes originais, vai ser aquilo que Ele vai falar com a sua igreja. Portanto, quando eu parto para estudar a palavra de Deus, meditar, entender, ali o Espírito já está me conduzindo para que eu interprete o texto sagrado do jeito que ele tem que ser interpretado e fale do jeito que ele tem que ser falado. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Amém? Então, esse é o sentido. Eles foram homens limitados, mas quando falavam sobre a supervisão do Espírito ou de Deus. Gênero literário de figuras de linguagem. Você tem na Bíblia narrativa. Quais são narrativas? Você pega Reis, Crônicas, Juízes, História. Novo Testamento, os Evangelhos de Mateus a João. Apesar que João é um livro um pouco diferente, mas você pega Mateus, Lucas, Marcos, narrativa, história do Cristo. Poesia, você pega Salmos, Provérbios, o próprio livro de Provérbios. A isso nós damos o nome de gênero literário. Portanto, que eu tenho que entender a Bíblia dentro do seu gênero. Se é uma narrativa, é uma história. Eu tenho que entender como história. Se é salmo, poesia, eu tenho que interpretar as figuras de linguagem. Por que o livro dos Salmos são os livros mais difíceis de ser interpretados? Porque a quantidade de salmos que tem lá é muito grande. Profético é um gênero literário. Por que é difícil pregar nos profetas? Porque eles estão intrinsecamente ligados. Você está falando de Zacarias, mas você tem Ageu, você tem Malaquias, você está falando de Abacuque, você tem outros livros que você tem que entender, porque eles estão entrelaçados e ligados. Gênero literário. Você tem Apocalipse, gênero literário. É o livro de Revelação, Daniel, Ezequiel, Jeremias e o próprio Apocalipse. A isso nós damos o nome de gênero literário. Cada um tem que ser interpretado dentro do seu gênero literário. Eu não posso entender Apocalipse, por exemplo, como uma narrativa, como um livro histórico. Tudo ali é história. Eu tenho que entender Apocalipse como uma revelação, como um livro que está prevendo coisas futuras. Então, gênero literário. Figuras de linguagem, irmãos. Domingo que vem, se Jesus não voltar, eu vou explicar um pouquinho isso aqui no estudo para os obreiros. Figuras de linguagem, elas devem ser interpretadas. Porque se você não interpretar a figura de linguagem, você não entende o que o texto está dizendo. Então ela tem figuras de linguagem, ela tem parábolas e enigmas, isso tem no Antigo e no Novo. Ela tem alegorias. O que é uma alegoria? Uma alegoria são um monte de parábolas reunidas em uma única estrofe, uma única história. Aí nós chamamos de alegoria. Aí você pega lá, de Gálatas capítulo 22, versículo 24, que pode deixar bem claro. Mas eu estou fazendo aqui uma alegoria entre Agar e Sara, entre o filho da promessa e o filho que não é da promessa. Uma alegoria, uma comparação. Você tem hipérboles. O que é uma hipérbole? É um exagero. Por exemplo, quando os espias vão na terra, qual é o relato que eles trazem? Que os homens são gigantes, que um cacho de uva tem que ser carregado por 2 homens. Aquilo é daquele jeito mesmo? Não. É uma figura de linguagem chamada hipérbole, de exagero, para exagerar um fato. É mesmo que você falar assim: fulano, eu já falei 1000 vezes. Você falou 1000 vezes? Não, você falou no máximo 3 vezes. Você está dizendo que você já falou muitas vezes que é para a pessoa parar de tomar paciência. Figura de linguagem tem que ser interpretada. Metáforas e símbolos, comparações. Jesus é o caminho, eu sou o caminho, ele é o caminho. O caminho você sai de um ponto e chega no ponto. Por exemplo, ele é a videira verdadeira? Ele é uma árvore? Ele é um tronco de uma árvore? Não. Por que ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos? Porque o tronco, a raiz fincada, suga nutriente, manda para o ramo. Ele está dizendo: se você não estiver em mim, você não terá força em si mesmo. Metáforas.
tem que ser entendida, tem que ser interpretada, senão você não entende. Vocabulário simples você vai buscar, dependendo do grau de instrução do autor. Aí Pedro vai testificar quem é Paulo. Ele vai dizer lá em 2 Pedro capítulo 3, vamos ler. 2 Pedro capítulo 3, verso 15 e 16. Capítulo 3, versículo 15 e 16. Tem por salvação longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os constante torce igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Pedro está dizendo, a sabedoria de Paulo é diferente da minha. Porque Paulo é um homem de 3 mundos, Paulo é um homem que conhece muita coisa. Então essa muita coisa que ele conhece, a partir da inspiração divina, foi transpassada para o texto. Em que alguns, não interpretando direito, não lendo direito, torcem para a sua própria condenação. Então, além das figuras de linguagem, tem vocabulários, tem recursos que eles utilizaram, que eu preciso conhecer, que eu preciso entender, para eu poder entender qual é a mensagem de Deus para mim nesses últimos dias. Porque se eu não entender a figura de linguagem, não entender esses recursos, não entender a cultura de cada indivíduo, vai ficar difícil eu entender o que o autor bíblico está dizendo. É o que está dizendo na última parte aqui, o prêmio de recurso literário evidencia a cultura do escritor. É o que Paulo está dizendo. Você pega os textos de Paulo, você percebe nitidamente que a cultura que ele tem, que a bagagem intelectual que ele tem é diferente dos demais. Mas eu, hoje, um homem do século 21, eu tenho que entender a mente do apóstolo Paulo. Por exemplo, quando Paulo fala carne, Paulo está falando do quê? Quando Paulo fala carne no seu texto, você não pode achar que todos os textos que Paulo está falando, de carne ele está falando carne. Ele pode estar falando de carne pessoa, ele pode estar falando de carne no seu sentido ético e moral. Na maioria das vezes, Paulo está falando de carne no seu sentido ético e moral. Está falando da alma caída. Mas eu tenho que entender a psicologia de Paulo, tenho que entender a mente de Paulo para entender o que ele está dizendo ali. Porque senão fica incompreensível. Por quê? O texto sagrado foi escrito com toda essa característica e habilidade de cada autor humano. Portanto, queridos, há muita figura de linguagem que tem que ser entendida. Você vai ler Salmo? Então se dedique a entender todas as figuras de linguagem que tem no Salmo. Porque senão nem você entende e nem para quem você vai pregar vai entender. E você não pode sair dali sem fazer o seu público entender o que o texto quer dizer. Quando você prega, você tem que fazer o povo entender. Para o povo entender, primeiro você tem que entender, para que o povo também possa entender. Amém? Então tem muita figura de linguagem aí que precisa ser entendida. Está no texto. Linguagem do senso comum. Os autores bíblicos na construção do texto não usaram palavra científica. O que ele usou? Ele usou coisa do cotidiano. E que eu tenho que saber. Mas eu não sei o que Paulo quis dizer lá com aquela linguagem comum. Vai atrás, procure. Por exemplo, nascer do sol em Josué 1,15. Quando ele fala para descrever a herança dos Rubenitas, Gaditas, a meia tribo de Manassés, Josué faz alusão ao nascer do sol. Na batalha contra os amorreus, ele diz: o sol parou. O sol parou? Foi o sol que parou ou foi a terra que parou? Qual dos dois parou? A terra parou. Mas você não pode exigir do homem bíblico uma linguagem como essa. Entender que foi a terra que parou. Na mente de Josué, quem parou foi o sol, mas não foi o sol, foi a terra que parou. Então ele vai usar linguagem comum do cotidiano para expressar o texto sagrado. E eu tenho que entender o homem bíblico, entender a linguagem do homem bíblico, para que eu possa entender também essa mesma mensagem, que está escrita com linguagem humana. Você pega lá os evangelhos, os autores vão usar toda a linguagem humana que o povo conhece. Filactérios, eu não sei o que é isso. Você não sabe, mas quem estava lendo naquela época, ouvindo naquela época, sabe o que é. Se eu não sei o que é filactério, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mergulhar na cabeça do homem bíblico e entender o que é um filactério. E por que ele colocou o filactério lá? Porque ele usou de linguagem comum.
a limitação humana, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego de linguagem comum não anula a inspiração divina dos autores bíblicos. Por quê? Porque nós falamos de uma autoria divina humana. Ou seja, Deus inspirou verbalmente, plenariamente, mas os homens escreveram dentro de suas habilidades e características o texto sagrado. Que nós temos que entender o que está escrito lá. Não interessa, mas é difícil. Então faz o seguinte: nós somos os facilitadores. Quem estuda, quem medita, são os facilitadores de compreensão. Eu tenho que facilitar a compreensão de quem está aí do outro lado. Eu não posso achar e querer que quem está sentado aí tem que saber igualmente eu sei. Não, eu sou facilitador de compreensão. Quem assume tribuna, quem assume microfone é facilitador de compreensão. Portanto, se você não entende, não sabe, tem que correr atrás para poder entender e fazer o povo entender também. E o último ponto, o Espírito Santo e a Bíblia. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em afirmar a inspiração do texto sagrado em Juízes. É ensinado que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Aí você pega lá, Esdra fala da inspiração de Ageu, Zacarias, Jeremias. Zacarias fala da inspiração de Moisés e os profetas. O Cristo fala da inspiração da lei de Moisés e os profetas, como inspirado, Lucas 24, 44. Então, essas declarações atestam que a Bíblia é o que ela diz que ela é, ou seja, ela é a palavra de Deus, porque os próprios autores estão testificando de outros livros, como sendo palavra de Deus inspirada e dada aos homens. Então, a inspiração do Antigo Testamento, inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui duas ideias básicas sobre inspiração. Primeiro, a promessa de Cristo enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. Então, quem é que guiou os discípulos na construção do texto sagrado? O Espírito. Os Espíritos bíblicos afirmam o cumprimento do que está escrito. Tudo que está escrito será cumprido. Vamos ler Atos capítulo 2 e versículo 4 e Efésios 3, 5. Aonde foi prometido isso? Se você ler os evangelhos, já está a promessa lá. Os evangelhos já está dizendo. Atos é o cumprimento daquilo que foi dito. Então, a própria Bíblia, a própria palavra testifica da inspiração divina. Aquilo que foi dito é aquilo que está sendo cumprido. Efésios 3, 5. Qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Pronto, a revelação que foi dita lá, que às vezes nem o profeta entendia o que estava escrevendo, mas agora foi revelado, foi esclarecido, foi compreendido pelos santos apóstolos ou pela igreja de Cristo. Então, a Bíblia, ela mesma testifica de que ela é a Bíblia não precisa de mim, não precisa de você, não precisa de um concílio, não precisa de uma convenção para dizer que ela é a palavra de Deus. Ela mesma diz o que ela é. Ela mesma testifica que ela é a palavra de Deus. Não é um concílio que chancela, diz, ó, agora a Bíblia ela é inspirada, agora a Bíblia é a palavra de Deus. Não, ela mesma diz que ela é o que ela diz que ela é, ou seja, a palavra de Deus. Paulo diz que escreveu sobre a orientação do Espírito, está lá, Romanos, Coríntios, Gálatas, Tessalonicenses. Você abre todos os textos lá, Paulo vai dizer, eu escrevi sobre a inspiração do Espírito Santo. Então o Novo Testamento testificando de que é a palavra de Deus também. Pedro, citando a epístola de Paulo, diz que elas são as palavras de Deus. Então você pega vários textos, você não precisa nem abrir um livro desse aqui não, irmão. Você nem abriu um livro desse aqui. Isso aqui só vai sistematizar o que está aqui. Mas se você abrir a própria Bíblia, ela mesma vai dizer que ela é a palavra de Deus. Sem auxílio humano nenhum. Sem ajuda de convenção, sem ajuda de concílio, sem a chancela de nenhum teólogo. Ela mesma testifica que ela é o que ela diz que ela é. Ou seja, a palavra de Deus. Obra da regeneração e iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o homem
do pecado, da justiça e do Espírito. Querido, quem testifica aqui? Quem me convence do meu pecado? O Espírito. Quem regenera o ser humano? O Espírito é quem faz tudo isso. Quem me dá habilidade para compreender o texto sagrado? Quem me dá habilidade para dizer, olha, isto aqui é a palavra de Deus, eu compreendo a palavra de Deus? É o Espírito que me dá a iluminação para eu compreender a sua própria palavra. Ou seja, o Espírito e a palavra são intrinsecamente ligados. É pela palavra que o Espírito convence e regenera o homem. Ele ilumina o homem para que possa compreender a sua própria palavra. Então, irmãos, nós não temos desculpa para não ler. Nós não temos desculpa para não estudar. Porque quando eu estudo, quando eu leio, eu tenho o auxílio do Espírito para iluminar minha mente para compreender a sua própria palavra. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo de salvação e da fé regeneradora. Efésios 2:8. Ação que vem pelo ouvir a palavra. Romanos. Portanto, o Espírito Santo não só inspirou a Bíblia, mas também aplica ela ao nosso coração. Ele não só inspirou, mas ele continua aplicando a palavra de Deus no coração de cada indivíduo que recebe Cristo como seu Salvador. Nenhum de nós que aqui entramos ou aceitamos a Cristo, nenhum de nós fizemos isso de livre iniciativa. Todos nós fizemos isso porque o Espírito Santo aplicou a palavra de Deus em nosso coração e nos convenceu do nosso pecado e da nossa perdição. Porque é Ele que opera a regeneração do indivíduo. E aqui, querido, vai uma palavra. O que eu estou dizendo, não interessa se você é arminiano, se você é calvinista. Quem faz a obra de convencimento é o próprio Espírito Santo. Ninguém se convence por si mesmo. Nenhum ser humano se convence a um pecador. Você vai evangelizar o camarada, mas você é um pecador. O que o cara fala para você? Mas qual é o meu pecado? Que pecado que eu tenho? Se o Espírito não entrar naquela vida, não entrar naquela alma e convencê-lo de que ele é um pecador, que precisa de Cristo, nenhuma palavra humana vai fazer. Então, quem convence cada ser humano de que somos pecadores é o Espírito Santo. E quem aplica a palavra de Deus no nosso coração é o Espírito Santo. Então, ele é quem regenera os pecadores. Sem a ação do Espírito Santo não é possível aceitar e entender a palavra de Deus. Quem me faz aceitar a palavra de Deus é o Espírito. Quem me faz entender a palavra de Deus é o Espírito. É Ele que me dá essa compreensão. É Ele que me faz aceitar esse Cristo. É Ele que me convence todos os dias do meu pecado. É Ele que me convence todos os dias da minha necessidade que eu tenho do Cristo em minha vida. Portanto, a Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras da Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente, cada palavra. A inspiração da Bíblia é plena, porque todas as partes da Bíblia é a palavra de Deus inspirada por Deus ela foi. Então, querido, o que você tem na mão não é palavra produzida em homens. O que você tem na mão são palavras produzidas a partir de Deus, escrita pelos homens. Ou seja, o pensamento de Deus está descrito na sua bendita palavra. Quer saber o que ele pensa? Quer saber o que ele acha? Leia a palavra de Deus. Amém?